Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 228º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 1 de Crônicas, capítulos 13 e capítulo 14, livro de Provérbios, capítulo 14 e o livro de Tito, capítulo 3. A minha recomendação é que todos tenham em mãos o nosso Manual da Fé, bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente fortalece a nossa fé e esperança. Enquanto você prepara o nosso kit, rapidamente, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora a leitura da Bíblia. A Bíblia está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé, meu irmão, minha irmã. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo que devemos abrir os olhos. O inimigo da cruz não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, relógio. Ele vem para roubar esta semente agora. A sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação do Espírito Santo. Senhor, revela a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê a compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Crônicas, capítulo 13 e capítulo 14. Davi se dispõe a trazer a arca para Jerusalém. Davi consultou os capitães de 1000 e os capitães de 100 e todos os chefes, e então disse a toda a congregação de Israel: se vocês acharem por bem, e se isso for da vontade do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco, e então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Toda a congregação concordou em fazer assim, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Davi procura trazer a arca. Davi reuniu todo o Israel desde Sior, no Egito, até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi com todo o Israel foi a Baalá, isto é, a Quiriate-Jearim, que fica em Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aiô conduziam aquela carroça. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão para segurar a arca, e ele morreu ali diante de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez-Uzá até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo de Deus e disse: como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Por isso Davi não trouxe a arca para junto de si, para a cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-Edom, o geteu. Assim, a arca de Deus ficou com a família de Obed-Edom durante 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. O reinado de Davi é reconhecido por Hirão. Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros, madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros, para lhe construírem um palácio. Então Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e que tinha exaltado muito o seu reino por amor do seu povo de Israel.
filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou ainda mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Davi derrota os filisteus. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi saiu contra eles. Mas os filisteus vieram e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou Deus, dizendo: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: Vá, porque os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali. E disse: Deus, por meio de mim, rompeu as fileiras inimigas, como as águas rompem barreiras. Por isso chamaram aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus deuses, e Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus tornaram a subir e fizeram uma nova investida no vale. De novo Davi consultou Deus, e este lhe respondeu: Não vá atrás deles, mas rodeie por trás deles e ataque-os por diante das amoreiras. Quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, saia para a batalha. É Deus que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como Deus lhe havia ordenado e atacou o exército dos filisteus desde Gibeão até Gézer. Assim a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e o Senhor fez com que todas as nações tivessem medo dele. Amém. Compreendendo o livro 1 de Crônicas, capítulo 13, trago o versículo 3. De acordo com o autor de 1 de Crônicas, Davi parece ver a transferência da Arca do Senhor para Jerusalém como um assunto de primeira ordem. Contudo, 2 de Samuel descreve muitos prédios edificados antes de Davi decidir levar a arca para a capital. O cronista está decidido a mostrar as ações de Davi em relação a Deus e seu futuro templo em Jerusalém. Tal iniciativa não só consolidou o centro espiritual e governamental da nação, mas também mostrou que Davi queria enviar a mensagem de que Israel já não negligenciava as coisas de Deus. Exposição bíblica dos versículos 9 a 10. Sem dúvida, a morte de Uzá foi um acontecimento trágico, mas ressalta a história do cuidado que sempre envolveu a arca. Na pressa de levá-la para Jerusalém, pode ser que as pessoas recrutadas para a tarefa não fossem levitas, e boas intenções não são desculpa para ignorar as instruções claras do Senhor. O manejo da arca era uma atribuição divina dada à tribo de Levi, conforme Números 4, versículos 1 a 20. Não há evidência de que Abinadab fosse um levita ou de que seus filhos, Uzá e Aiô, estivessem aptos para se aproximar da arca, muito menos tocá-la. A lição para a igreja hoje é que não devemos ignorar o ensinamento claro das Escrituras com relação à igreja, ao mundo e à missão daqueles que dizem seguir Jesus. Inventar padrões pecaminosos, não bíblicos, e segui-los é a atitude que desafia claramente a insistência de Deus de que não mudará de ideia com relação àquilo que Ele quer que acreditemos e ao modo como deseja que seu povo viva. Referência a Efésios 4, versículos 1 a 6. Compreendendo o versículo 14, Davi rapidamente levou a arca para a casa do levita Obed-Edom, conforme capítulo 15, versículos 18, 21 e 24. Capítulo 16, versículo 5, capítulo 26, versículos 4 a 8 e versículo 15. E lá ela permaneceu por 3 meses. Davi não só percebeu que
O entusiasmo imediato não era suficiente, mas também deu o primeiro passo para a abordagem correta da questão, ao colocar novamente a arca sob a responsabilidade daqueles a quem Deus havia confiado esse trabalho. Quando descobrimos que estamos fazendo algo da maneira errada, talvez não sejamos capazes de mudar tudo de imediato. No entanto, podemos começar a consertar as coisas simplesmente mudando de rumo. Continuando, compreendendo o capítulo 14, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 7. Veja em 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 11 a 16. Do ponto de vista estratégico, os fenícios precisavam manter boas relações com os judeus, já que Israel poderia facilmente bloquear a nota comercial para Tiro. Além disso, os fenícios dependiam de agricultores israelitas para ter alimento, conforme Atos 12, versículo 20. Davi interpretou a benevolência de Hirão como outro indício de que o Senhor o havia de fato estabelecido no trono de Israel. Compreendendo o versículo 3, parece que Davi ignorou a lei que proibia ao rei de Israel ter muitas esposas, conforme Deuteronômio 17, versículo 17. Como fez Salomão depois dele, 1 de Reis, capítulo 11, versículos 1 a 4. Pelo menos uma das esposas de Davi era uma princesa, conforme 1 de Crônicas, capítulo 3, versículo 2, o que sugere que o casamento aconteceu por causa de uma aliança política ou por uma questão de segurança nacional. Sem dúvida, outros de seus casamentos tiveram motivações similares. A Bíblia registra muitas ações como essas, sem, contudo, recomendá-las. E as Escrituras também não se furtam a descrever em detalhes dolorosos suas consequências negativas. Davi também teve filhos com suas concubinas, ou seja, tinha uma família grande para administrar. Não é de admirar que alguns de seus filhos tenham se envolvido em várias intrigas na corte e causado muitas tristezas a ele. A lei claramente dizia que o rei não deveria ter muitas esposas, mas Davi e Salomão ignoraram essa recomendação e ambos pagaram caro por sua desobediência. E eu encerro a compreensão do livro 1 de Crônicas, capítulo 14, com a exposição bíblica dos versículos 8 a 17. Veja em 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 17. Enquanto Davi cuidava da própria vida em Hebrom, os filisteus pensavam que ele ainda era um de seus vassalos. No entanto, quando Davi se tornou rei de toda a nação de Israel, os filisteus souberam que ele era seu inimigo e o atacaram. Esses confrontos provavelmente ocorreram antes de Davi se mudar para Jerusalém, porque ele e seus homens desceram para a fortaleza, conforme 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 17. Área no deserto onde ele havia vivido na época em que Saul estava em seu encalço para matá-lo. 1 de Samuel, capítulo 22, versículo 4, capítulo 23, versículos 13 a 14. Alguns comentaristas acreditam que os guerreiros gaditas se juntaram ao exército de Davi nesta época, conforme 1 de Crônicas, capítulo 12, versículos 8 a 15. Vamos para a leitura no livro de Provérbios, capítulo 14. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Quem anda na retidão teme o Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Na boca do tolo está a vara para a sua própria soberba, mas os lábios dos sábios os protegerão. Quando não há bois, o celeiro fica vazio, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa despeja mentiras. O zombador procura a sabedoria e não a encontra, mas o sábio adquire o conhecimento com facilidade. Fuja da presença do insensato, porque nele você não encontrará palavras de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a insensatez dos tolos é enganadora.
Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e da alegria que ele sente, os estranhos não poderão participar. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Até no riso o coração pode ter dor, e o fim da alegria pode ser a tristeza. O infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio proceder. O ingênuo dá crédito a tudo o que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. O sábio é cauteloso e se desvia do mal, mas o tolo é afoito e se dá por seguro. Quem logo se irrita comete loucuras, e aquele que tem más intenções será odiado. Os ingênuos herdam a tolice, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus se inclinarão diante dos bons, e os ímpios farão súplicas junto às portas do justo. O pobre é odiado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Quem despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Por acaso não se afastam do caminho os que planejam o mal? Mas haverá amor e fidelidade para os que planejam o bem. Em todo o trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Para os sábios a riqueza é coroa, mas a tolice dos insensatos não passa de tolice. A testemunha verdadeira salva vidas, mas quem profere mentiras é enganador. Quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo está a ruína do príncipe. Quem tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra a Deus. O ímpio é derrubado pela sua maldade, mas o justo até na morte tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos logo se manifesta. A justiça é a glória da nação, mas o pecado é a vergonha dos povos. O servo prudente recebe o favor do rei, mas o que causa vergonha é objeto do seu furor. Amém. Compreendendo o livro de Provérbios, capítulo 14, trago o versículo 1. Toda esposa edificará sua casa ou irá derrubá-la. Se andar com o Senhor, ela será uma construtora. Se desobedecer à sabedoria de Deus, ela será uma destruidora. Ela deve ser fiel ao marido, pois a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Conforme capítulo 12, versículo 4. Uma coroa ou um câncer? Que escolha. E a beleza não é a única qualidade que um homem deveria procurar. Sabedoria e discrição são extremamente importantes, conforme capítulo 11, versículo 22. Compreendendo o versículo 15, inexperiente é a pessoa ingênua que acredita em tudo porque não tem convicções sobre coisa alguma. O que ela julga ser tolerância intelectual é apenas ignorância espiritual porque lhe falta a capacidade de discernir entre a verdade e o erro. Compreendendo o versículo 16, uma vez que o sábio evita o mal, ele foge do pecado. Se temermos o Senhor, odiaremos o mal, conforme capítulo 8, versículo 13, e Salmos 97, versículo 10, e Romanos 12, versículo 9. A pessoa cuja confiança está unicamente em si mesma não é sábia e pode mergulhar em algo de forma imprudente. José confiou em si mesmo e perdeu uma batalha, conforme Josué capítulo 7.
Sansão acreditou que se bastaria e tornou-se um prisioneiro. Conforme Juízes 16, versículos 20 e 21. Pedro foi arrogante em relação às suas próprias limitações e acabou negando o Senhor 3 vezes. Conforme Lucas 22, versículos 33 a 34. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Uau! Conforme 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Compreendendo o versículo 18. Um jovem inexperiente deu ouvidos à prostituta e acabou como um animal levado ao matadouro. Conforme capítulo 7, versículos 7 e 8. Os inexperientes carecem de bom senso e são simples, porque rejeitam a verdade da palavra de Deus que dá prudência, bom senso aos inexperientes. Conforme capítulo 1, versículo 4. O trágico é que os inexperientes, na verdade, amam sua inexperiência, conforme capítulo 1, versículo 22, e não têm vontade de mudar. Uma vez que não tomam uma posição para nada, eles se deixam enganar por tudo. Isso lhes poupa do trabalho de pensar, de estudar, de orar e de pedir sabedoria a Deus, em vez de trabalhar arduamente para escavar as minas da sabedoria do Senhor. Conforme capítulo 2, versículos 1 a 9, o inexperiente prefere relaxar e pegar qualquer coisa sem valor que puder encontrar na superfície. Compreendendo o versículo 21, como podemos ajudar os pobres? Vamos lá. Para começar, não devemos desprezá-los por causa de seus problemas, pensando que somos melhores que eles. Deus tem um interesse especial pelos pobres e necessitados e, quando os exploramos, estaremos lutando contra o Senhor. Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Conforme capítulo 22, versículos 22 e 23 e Deuteronômio 15, versículo 7, capítulo 24, versículo 12. Compreendendo o versículo 23, algumas pessoas são necessitadas porque gostam de falar, mas nunca agem. Isso nos faz lembrar a parábola de Nosso Senhor sobre os 2 filhos, conforme Mateus 21, versículos 28 a 32. Um filho disse as palavras certas, mas nunca persistiu até o fim. O outro se expressou, teve dúvidas e, em seguida, atendeu ao pedido de seu pai. É melhor não prometer e depois fazer do que prometer e não cumprir. Magoamos os outros quando falamos, em vez de trabalharmos. A humanidade parece estar dividida em 3 classes. Os sonhadores que têm grandes ideias, mas nunca realizam muitas coisas. Os que falam e exercitam bastante os músculos da mandíbula e das cordas vocais, mas não as mãos e os pés. E os que fazem e falam um pouco mais, com a ajuda de Deus, realizam seus sonhos. Uau! Compreendendo o versículo 25, nossas palavras podem livrar os que estão perecendo, embora este versículo possa ser aplicado ao nosso testemunho pessoal de Cristo quanto à salvação dos perdidos. Referência a Atos 1, versículo 8. O contexto é o de um tribunal. Um malfeitor acusado em Israel poderia ser considerado pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se o acusado envolvesse um crime capital, as testemunhas seriam as primeiras a lançar as pedras, conforme Deuteronômio 17, versículos 6 a 7. A lei proibia o falso testemunho, conforme Êxodo 20, versículo 16, capítulo 23, versículo 2 e Deuteronômio 5, versículo 20. E qualquer um considerado culpado de perjúrio recebia o castigo que o acusado teria recebido, conforme Deuteronômio 19, versículos 16 a 18. Compreendendo o versículo 26, quando os pais andam com Deus, eles dão aos seus filhos uma herança que irá enriquecê-los por toda a vida. A devoção a Deus põe beleza dentro de casa e proteção ao redor dela. O mundo deseja penetrar essa fortaleza e sequestrar nossos filhos e netos, mas os pais tementes a Deus mantêm as muralhas firmes e as armas espirituais na mão. Compreendendo o versículo 27,
O temor do Senhor é fonte de vida e conduz à vida, conforme capítulo 19, versículo 23. Dá segurança, conforme capítulo 14, versículo 26. A esperança, conforme capítulo 23, versículos 17 a 18. E a promessa de vida longa, conforme capítulo 10, versículo 27. Temer a Deus significa honrá-lo e reverenciá-lo. O temor ao Senhor é o que mantém nossas prioridades em foco. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Referência capítulo 15, versículo 16. Também devemos evitar o mal, conforme capítulo 8, versículo 3 e capítulo 16, versículo 6. E eu recomendo o capítulo 14, versículo 2. Compreendendo o versículo 38, oprimir o pobre é um ato condenado por Deus. O Senhor não respeita os ricos mais do que aos pobres. O rico e o pobre têm isso em comum. O Senhor é o Criador de ambos, conforme capítulo 22, versículo 2. Os pobres são feitos à imagem de Deus, assim o modo como os tratamos é aquele com que tratamos a Deus. A igreja que mostra respeito pelos ricos e ignora os pobres se esqueceram da lei real. Ame o seu próximo como a si mesmo. Referência a Tiago 2, versículos 1 a 8. Quando o Salvador veio à Terra, ele se identificou com os pobres e os excluídos, conforme Lucas 4, versículos 16 a 21 e 2 de Coríntios, capítulo 8, versículo 9. E Deus quer mostrar sua compaixão por eles por meio de seu povo. Fazer mal aos necessitados é afligir o coração de Deus. E eu encerro a compreensão do livro de Provérbios, capítulo 14, trago o versículo 34. Israel é a única nação que tem uma relação especial com Deus na aliança, mas o princípio deste provérbio ainda se mantém. Deuteronômio 12, Amós 1 e 2 e Romanos 1, versículos 18 a 32, deixam claro que Deus julga as nações gentílicas por seus pecados, mesmo não lhes tendo dado a mesma lei que deu a Israel, conforme Salmos 147, versículos 19 a 20. Os líderes da nação não podem escapar do juízo de Deus quando afastam o povo dos padrões santos do Senhor. Legalizar o pecado não faz com que seja certo pecar. Vamos para a leitura no livro de Tito, capítulo 3. A salvação pela graça leva às boas obras. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Recomendações particulares. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis.
Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Saudações. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. Bênção. A graça esteja com todos vocês. Amém. Compreendendo o livro de Tito, capítulo 3, exposição bíblica dos versículos 1 a 3. O cristão não deve ter uma má atitude em relação ao governo, caracterizada por acusações caluniosas e ações contenciosas. A palavra amáveis, conforme versículo 2, significa uma atitude de moderação, uma racionalidade saudável. Os cristãos com essa qualidade não insistem na letra da lei, mas se dispõem a abrir mão de coisas quando a questão moral está em jogo. Compreendendo o versículo 7, nós que somos cristãos não só fomos lavados e feitos novos em Jesus, mas Cristo também nos declarou justificados. Paulo aqui está usando um termo tradicionalmente traduzido por justificados. Essa doutrina maravilhosa é discutida em detalhes em Romanos 3, versículo 21, ao capítulo 8, versículo 39. Justificação é o ato gracioso de Deus, pelo qual ele declara justo um pecador que crer por causa da obra consumada de Cristo na cruz. Deus nos acredita a justiça e de seu Filho, para que não mais possamos ser condenados. Compreendendo o versículo 8, boas obras não necessariamente significam serviços de natureza religiosa ou trabalhos na igreja. É bom trabalhar na igreja, seja cantando no coral, seja trabalhando na ação social ou ocupando um cargo eclesiástico. Mas também é bom servir ao nosso próximo que ainda não conhece o Senhor, ser útil na comunidade onde vivemos e ajudar os necessitados. Tomar conta de criança, a fim de ajudar uma jovem mãe. A tarefada é trabalho tão espiritual quanto entregar um folheto evangélico a um incrédulo. A melhor maneira que uma igreja local tem para testemunhar aos perdidos é por meio do serviço sacrificial de seus membros. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Tito, capítulo 3, trago a exposição bíblica dos versículos 9 a 11. Um tipo de pessoa problemática com a qual devemos lidar na igreja local é o herege. A palavra é grega, não precisa ser usada como um rótulo, mas esse tipo de personalidade precisa ser entendido. Essa palavra significa aquele que faz uma escolha. Uma pessoa que provoca divisões. Trata-se de uma pessoa teimosa que acha que está certa e que vai de pessoa em pessoa na igreja, forçando-as a fazerem uma escolha do tipo: você está do meu lado ou do lado do pastor? Nada diferente nos dias de hoje. Essa é uma das obras da carne, conforme Gálatas 5, versículo 20. Uma pessoa que causa divisão assim deve ser advertida pela liderança, pelo menos 2 vezes, e depois rejeitada. Reflita. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.